Pois é, minha gente. Como eu disse que nós tem que viver aqui no mundo, aprendendo uns com os outros e escolhendo os melhores ensinamentos, os melhores exemplos para nós viver e viver bem. Para viver, minha gente, ó, para nós viver bem, nós tem que procurar andar na melhor maneira possível, procurando os melhores exemplos, se espelhando nos melhores exemplos, nas melhores coisas, escolhendo até as palavras que as pessoas falam, os ensinamentos que as pessoas ensinam. Nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar, ouvir, prestar atenção para não se deixar enganar. Aí quando você ouve, escuta, presta atenção e daí lá corrigir na Bíblia, lá nas escrituras. Você ir corrigir para ver se realmente aquilo que a pessoa está ensinando, se está certo mesmo. Lá na Bíblia, você tem que escutar a palavra. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, minha gente, vocês querem ouvir meus vídeos todinho, completinho, a palavra todinha. Vocês querem me ouvir, me seguir, vocês que me seguem e gostam de ouvir meus conteúdos, minha história. Vocês vão me ouvir, segue no YouTube, minha gente. Vão no YouTube, segue eu no YouTube, porque no Kawaii eu gravo o mesmo vídeo que eu gravo para me botar no YouTube, é o que eu boto no Kawaii, só que no Kawaii corta. Só vai a ponta do iceberg, só a metade da história, não vai a história toda. E o melhor da história tá aí no final. E você ouvindo no YouTube, você vai ouvir a história todinha. Porque não adianta você ouvir uma história pela metade e não ouvir o final da história. Que aí você não vai nem entender o que eu tô querendo dizer e o que eu tô querendo passar para vocês, pro povo. Vai ter pessoa que vai ouvir e não vai nunca entender o que eu tô querendo dizer. O que eu tô ensinando. O despertar que eu tô despertando em vocês. O ensinamento que eu tô querendo passar para vocês, para a pessoa. Porque pro bom entendedor, meia palavra basta. Mas só que tem pessoa que nem você falando a palavra toda, ele não entende. Vocês sabiam, minha gente, que tem pessoa que nem você falando a palavra toda ele não entende? Não entende não, porque quantas pessoas não lê a Bíblia, minha gente? Vocês têm noção? Aí você vai na casa da maioria do povo. Vai na casa da maioria das pessoas que lê a Bíblia, que diz que é de Deus, que tem Deus. Todos nós tem Deus, ó, minha gente. Eu não tô nem discriminando e nem falando das pessoas, não, ó. Deus é pai de todos nós, embora seja ele evangélico ou católico, seja de qual for a religião, ou de qualquer doutrina, ou de qualquer seita, mas Deus é pai de todos nós. E ele protege todos nós. Agora só que tem pessoas que ele acha que Deus só existe para ele, só ele, Deus só é para ele, que Deus só é dele. Mas não é não, minha gente. Deus é de todos nós. Deus protege todos nós. Embora tem pessoa que nunca nem lê uma Bíblia, mas Deus está com ele. Deus é pai dele também. Deus protege ele também. Pois é. Aí outra coisa, como eu estava dizendo, que a gente tem que ouvir as palavras, o ensinamento, prestar atenção, vigiar para não deixar emprenhar, ó, pela mente, para poder se livrar e se defender e defender a sua casa e a sua família. Das armadilhas do mundo, das ciladas, dos tropeços, das enganação, da mentira, do erro, da lavagem cerebral que as pessoas metem na cabeça da gente e a gente passa anos e anos e anos seguindo uma doutrina e nada muda na vida da gente. Só muda na vida de algumas pessoas que eu não quero dizer o nome e nem dizer quem são as pessoas. Mas se você não é doido, nem é burro, nem é nada, você vê quem é na casa de quem muda. Aonde é que muda as coisas. Melhora de vida. E como eu estava dizendo, nós não estamos aqui para agradar o ser humano. Nós tem que agradar, para Deus fazer milagre na nossa vida e obra, nós tem que agradar Ele, Deus. Deus, nós não tem que mostrar para ninguém bem material. Porque não é mostrando bem material que vai ter a prova que Deus está com você, não. Deus lhe protegendo, Deus lhe livra do mal, Deus lhe livra da doença, Deus lhe livra dos problemas, Deus lhe livra do tropeço, Deus lhe livrando das ciladas, das armadilhas daqui do mundo, é que você prova que Deus está com você. Você tem que saber a diferença de proteção, livramento, salvação para bens material. Bens material não tem nada a ver com a salvação.
e nem com a proteção de Deus, nem com o livramento, nem com milagre. Não tem nada a ver. Milagre é fazendo uma comparação. Você vai indo viajando num carro numa estrada, aí o carro capota e aquela pessoa, tem 4 pessoas dentro do carro. Um morre e os outros 3 ficam vivos. Ali é um milagre. A mesma coisa é de um avião. Um avião vai com 200 pessoas, cai, morre 190, fica 10 vivos. É um milagre. Aqueles que ficaram vivos é um milagre. E é assim que é milagre. E você vê que as coisas estão tão banal, tem tanto enganamento, tanta coisa errada, que você vê de hora em hora a notícia no jornal. Aconteceu um acidente na estrada tal, na BR tal, o avião caiu não sei aonde, aconteceu isso não sei aonde, teve um deslizamento de terra, morreu não sei quantas pessoas, teve uma inundação em tal lugar, morreu tantas pessoas. É porque aquela mesma história que eu contei lá da história da Eva, de Adão e Eva, viu? É aquela mesma coisa, ó. Lá onde eu falei de Adão e Eva. Vai acontecendo a mesma coisa que aconteceu naquele tempo com Adão e Eva. A desobediência que a Eva fez comendo a fruta que dá o conhecimento do bem e do mal e a fruta do pecado. Aquela mesma desobediência que aconteceu naquela época. Hoje nós faz a mesma coisa. Nós faz as mesmas coisas com Deus. Com Deus e com uns aos outros. Nós enganamos uns aos outros. Hoje nós hoje estamos passando pelas mesmas consequências. Aí naquela época, Deus, como eu falei da missão, que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós temos uma missão aqui na Terra, mas tem gente que pensa que só Ele que pode falar de Deus, só Ele que pode pregar, só Ele que pode ensinar, só Ele que sabe, Deus só pode tocar nele. E tem outras pessoas que acham que ter Deus é ter bem material. É mostrar as holofotes, carro importado, mansão, prédio. Não é assim não, minha gente. Deus não gosta nem só de gente que tem carro, que tem moto, que tem mesa farta, não. Deus não protege nem só os que tem mesa farta, não. Ó, quando Deus criou o menino Jesus para vir aqui ao mundo, na terra, ó, presta só atenção que eu vou dizer. Quando Deus criou o menino Jesus para vir aqui na terra para pregar a verdade, para libertar as pessoas do pecado, doença, morte, cegueira, alejo. Foi por causa do pecado que estava muito grande. Aí Jesus veio, pregou, ensinou e morreu. Naquela época de Adão e Eva, Deus ficava cara a cara, frente a frente com o ser humano, com a pessoa, aparecia para as pessoas. Hoje Deus não faz mais isso com as pessoas. Por quê que ele não faz? Por causa do pecado, que está muito grande. Mas ele manda os exemplos, ele não vem, mas ele manda. Ele manda acontecer desastre, ele manda acontecer doença, ele manda a pessoa morrer, ele faz desastre no mundo. Esses são os erros, são os pecados, os pecados. Essas coisas acontecem com as pessoas por causa do pecado. Por causa do pecado da pessoa, não é acidente. Aconteceu um acidente, minha gente. Teve um deslizamento de terra, morreu tantas pessoas. Se Deus foi quem fez o mundo, se as pessoas fossem obedientes e tementes a Deus, Deus tinha segurado. Deus tinha segurado, Deus tinha feito escapar. Como um avião cai, tem 10 pessoas dentro e morre 9 e ficam vivos. Como um carro tomba, tem 20 pessoas dentro, morre 19 e ficam vivos. É um milagre, Deus salvou dele, o que era obediente, o que estava contrite com Deus, Deus salvou. Essas coisas acontecem para servir de exemplo para nós se tocar, para nós sentir aqui no coração, ó, despertar o coração, despertar a fé, para nós despertar a nossa fé. Tanto essas coisas que acontecem, os acidentes é para despertar a nossa fé, como as palavras boas, as palavras sábias, as palavras verdadeiras, como por exemplo o ensinamento. Se você for nas histórias dos profetas, conhecer a história, ler com carinho, com amor, com atenção, bem direitinho, desde o começo da história até o final, você vai descobrir que tudo do que eu estou ensinando é verdade.
tudo que eu estou dizendo, querendo passar para vocês, que eu estou passando para vocês, é verdade. Vocês sabem por que tem muita doença no mundo, doença que nem mesmo os médicos curam? Por causa da desobediência, da desonestidade, da desigualdade, do desrespeito que o povo tem uns com os outros e da desobediência a Deus. A desobediência a Deus. Naquele tempo Deus vinha, aí, mas para isso ele criou os profetas. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Que teve profeta. Naquele tempo Deus falava cara a cara com a pessoa e dava o recado. Dizia, vai lá e fala isso, 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 isso. Ensina isso, isso, isso. Aí as pessoas passaram a desobedecer os ensinamentos. Aí é por isso que acontece hoje as tragédias que vem acontecendo no mundo. Acontece as tragédias pelo desrespeito, pela crítica, pela zombaria, por tudo de errado que as pessoas fazem uns com os outros. Pela discriminação. Todo tipo de erro é erro. Não existe errinho nem errão, nem erro pequenininho nem grande. Toda coisa que não é boa, que é errada e pronto. Não existe pecadinho nem pecadão. Que o próprio Jesus Cristo disse, quando levaram a mulher adulta lá para ele, para ver se ele condenava, ele mandou foi que todos eles que estavam com a pedra na mão, mandou atirar a pedra, aquele que ainda não tinha errado. Quem foi que atirou? Ninguém atirou, porque todo mundo já tinha errado e todo mundo erra. Não é tinha, todo mundo errava naquele tempo e hoje é que estão errando mesmo. Hoje é que estão errando mesmo, errava no tempo que Deus vinha olho a olho, cara a cara, falava com a pessoa, o povo errou. Imagine hoje que a gente só vê falar. Hoje a gente só sabe da história. A gente segue um padrão, uma história. É a coisa mais rara que tem é uma pessoa falar com Deus. É Deus falar com uma pessoa. Deus falar com uma pessoa. E quando fala é um milagre. E as pessoas às vezes dão o recado e a pessoa não quer ouvir. É por isso que acontece as tragédias. Discórdia, briga de tsunami, guerra. Acontece tudo isso que o povo comenta aí. As coisas que não é mentira, que é acontecido de verdade, acontece pela desobediência. Pela desonestidade, desobediência a Deus em primeiro lugar. E o desrespeito um ao outro. O desrespeito tá grande, minha gente. O desrespeito tá grande. Olha, naquela época, quando Deus acabou o mundo no dilúvio de Noé, na história de Noé, ele prometeu que nunca mais ele fazia aquilo com o mundo. Acabar com o mundo que nele acabou naquela época. Mas ele não pode acabar com o mundo, mas com uma parte do mundo ele pode. Com uma barreira, uma coisa numa parte de uma cidade, de uma estrada. Ele pode. Ele não pode acabar com o mundo inteiro como ele prometeu. E pode acabar com o mundo inteiro. Ele não pode e pode, porque o mundo quem fez foi ele. Vai dependendo das consequências das coisas que o povo fizer. Das coisas que o povo fizer. Ele pode. Dependendo das atitudes que as pessoas tomam. Das desobediências que as pessoas fazem. O desrespeito, a desconsideração. Deus é bom, Deus é paciente, Deus é amoroso. Deus é vida, Deus é paz, Deus é saúde. Deus é tudo. Quem tem Deus, quem anda com Deus, ó, minha gente, pode que alguém se zanga comigo, mas quando a pessoa é conectada com Deus de verdade, ele não carrega mocó de doença no lado, não. Ele não carrega mocó de doença no lado, não. Olha, o único profeta de Deus que Deus botou o câncer nele e tirou foi Moisés. Ele mandou Moisés pôr a mão no peito. Moisés pôs a mão no peito. Ele mandou Moisés tirar e o Moisés tirou, tava com câncer. Aí ele mandou Moisés botar de novo, Moisés botou e ele mandou tirar e o câncer curou. Deus curou o câncer de Moisés. Mas por que ele fez aquilo ali? Pela desobediência de Moisés, porque Moisés não estava querendo fazer o que ele estava mandando. Aí Moisés, ele fez aquilo ali para provar, ó. Para provar, igual eu contei num vídeo aí para trás sobre a história de Caim e Abel. Que ele fez acontecer a morte de Abel, foi para servir de exemplo, para provar. Pois do mesmo jeito ele botou o câncer em Moisés para provar que ele era Deus e que ele podia fazer tudo. Pois é, tem muitos exemplos que está na Bíblia que o povo não usa, descarta. O povo não usa, eles descartam os exemplos. A maioria dos exemplos que está na Bíblia, a maioria dos ensinamentos da Bíblia, o povo não faz conta, eles descartam. Sabe o que é descartar? Descartar é não ligar.
Não ligar, eles criam uma venda no zóio, uma cegueira no zóio e na mente, que eles não entendem. Tá ali escrito na cara, ó, o recado. Deus deu o recado, tá dando ali e eles não estão entendendo. A desobediência começou, foi dentro do princípio que existe a desobediência. E a única tendência é aumentar a desobediência. Ó, a desobediência está tão grande no mundo, o desrespeito, a desconsideração uns com os outros, que Deus não aparece mais. O povo passa a noite gritando, o dia, e se eles disser que está com o Espírito Santo no corpo ou na mente, mas não é o Espírito Santo, é o Espírito zambeteiro. Eu já disse isso aqui e repito. Não é o Espírito Santo, é o Espírito zambeteiro, que para a pessoa receber o Espírito Santo, ele tem que estar preparado com Deus. Tem que evitar muitas coisas. Está escrito na Bíblia, não é eu que estou dizendo, eu estou falando é porque está escrito na Bíblia. Tem que evitar muitas coisas, e a maioria das coisas que o povo faz não pode o Espírito Santo manifestar na pessoa. Quando a pessoa grita dizendo que está com o Espírito Santo, acontece as coisas que eu vejo acontecendo, que eu não quero falar, porque tem gente aí que abaixar o Espírito Santo e tá na cadeia, morto. Outro já morreu, matou. Manifestar o Espírito Santo aí falando em línguas estranhas, matou, tá preso, é assim. É verdade o que eu tô falando. Dói, ofende, machuca, fere alguém. Eu falei em nome de alguém. Aí é aquela coisa, a carapuça vai para quem serve, quem serve usa. É assim, eu não tô dizendo nome, eu tô dizendo que tem pessoas que baixam o Espírito Santo e mata. Mata pessoa e tá preso nas cadeias. Agora vocês, o povo que é sabido, estuda isso daí que eu tô falando, pesquisa para ver se eu tô mentindo. Se eu tô mentindo o que eu tô falando, eu tô mentindo. Eu não tô mentindo. Tô sendo verdadeira. Nós tem que vigiar, ter cuidado com o que nós ouve, ó. Com as coisas que nós ouvimos, que as pessoas ensinam a nós. Para não criar uma lavagem cerebral, para nós não ser manipulado, para nós não ser dirigido, puxado no cabresto que nem um cachorrinho, ó, que nem um jumento, que nem um tocado que nem um boi e nem puxado que nem um cachorrinho na corrente. Entendeu? Ter cuidado, porque se tudo que esse povo falasse salvasse as pessoas, ajudasse, não tinha milhões e milhões de pessoas vivendo uma vida miserável, abaixo do nível da pobreza. Aí a pessoa tem o que tem uma coisinha melhor, fica expondo numa televisão, expondo no YouTube, mostrando luxúria, mostrando grandeza, enquanto a maioria do povo estão precisando de paz, precisando de amor, precisando de alimentação, de atenção, de cuidado, de saúde, de proteção, de livramento, de salvação, de fé, de aprendizado, de tudo. A maioria do povo estão precisando disso, de Deus, precisando de Deus em primeiro lugar. Por que eles estão precisando de Deus? Porque eles estão com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, mas no coração até longe de Deus. O coração até longe de Deus, a fé até longe. Por que, mulher, que tu tá dizendo isso? Porque é verdade, quem tem fé não carrega doença. Quem tem fé em Deus não carrega doença. Por que tu tá dizendo isso? Porque eu não carrego. Eu não tenho doença nenhuma em cima de mim. Eu tô bem aqui para a honra e glória do meu Deus, sadia, com saúde. Eu não tenho frustração, eu não tenho medo, eu não tenho trauma, eu não tenho doença em meu corpo. Manda um médico fazer exame em mim para ver se tem doença em meu corpo. Manda um médico fazer um exame em mim para ver se tem doença em meu corpo. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é vida, que Deus me deu e eu agradeço. Vida. Viu? Aí o povo se exalta pelo que tem, mostra luxúria, mostra grandeza, em vez deles pregar a verdade, pregar o amor, pregar a paz, pregar a união, pregar o respeito, pregar a dignidade. Eles pregam a luxúria. Vão mostrar bem material. Será se bem material salva seu filho da cadeia? Será se bem material cura um tumor do seu peito, do seu estômago, do seu útero, do seu intestino? Cura um câncer do seu intestino? Será se bem material tira a cegueira do seus olhos? Tira a surdeza do seu ouvido? Tira a falta de fé do seu coração, do seu mente, do sua mente? Tira não. Quem tira é Deus. Tudo isso que eu falei, quem tira é Deus.
Dependendo de você abrir o coração para Deus e crer nele, clamar e pedir. Porque se você pedir para Deus o que você pedir, Deus lhe dá. Deus lhe dá amor, Deus lhe dá paz, Deus lhe dá proteção, Deus lhe dá uma boa noite de sono, Deus lhe dá um livramento, Deus lhe dá salvação e Deus lhe dá sabedoria. Por que que ele dá? Porque ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Tudo que tem no mundo, seja bom ou ruim, como o povo diz e acha, mas é de Deus. E tudo que tem no mundo serve. Serve para alguma coisa. Pode não servir para você, mas serve para mim, serve para outro, serve para outro. O que não serve para mim serve para outra pessoa. E o que você acha que é o mal é o bem. E o que você acha que é o bem é o mal. É assim. Serve para despertar, serve para alegrar, serve para assustar, serve para ter medo, serve para avisar, serve para tudo. Quando eu disse que até um deslizamento de terra é um despertar, é porque é. Não é porque o povo já acha normal. Tudo que acontece, isso é normal. Normal, meu amigo? Não é normal, não. É normal todo dia morrer tantas pessoas. Desabou um ônibus, desandou isso. O carro bateu, morreu a família todinha. O carro virou em tal lugar, morreu tantas pessoas. Criança tá no leito do hospital com uma doença que nem o médico não cura. O senhor tá com a bolsa de lado porque é dependente de remédio. Que adianta você ser rico, ter dinheiro, ter tudo, ter carro para portar toda hora na internet, na televisão, mostrar a mesa farta e um câncer no bucho, no intestino, e um tumor dentro de seu corpo? Que adianta, minha gente? Para vocês tem graça isso? Tem vantagem? Um tumor maligno no cérebro? Uma doença sem cura na pele? O corpo deformado? Com doença crônica ruindo seu corpo? Adianta alguma coisa? Você tem dinheiro e não lhe salva? O dinheiro salva alguém. Carro salva alguém. Holoforte salva alguém. Vocês têm que saber a diferença da fé, da luxúria, da grandeza e dos holofortes de a exposição. Se expor. Você está se expondo na internet, se expondo num canal de televisão, se expor. Você tem que saber a diferença de se expor. Mostrar bem. Você que tem Deus não deve nem estar mostrando bens material para ninguém, não. Deus não se agrada disso, não. Se ele se agradasse, ele não tinha dito que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Fui eu que disse isso daqui? Foi não. Tá na Bíblia, tá na palavra de Deus. Não foi eu que falei isso, não. Tá na palavra de Deus. Pois é, eu tô só sendo bem clara. Eu tô sendo bem clara, porque... E outra que eu quero deixar um recado pro mundo, pro Brasil e o mundo, para todas as pessoas que zombou e criticou de mim, fez crítica, fez chacota de minha história, de mim, debochou. Eu não parei porque eu tava com medo de vocês, não, minha gente. E nem tava... Eu parei porque quem manda na minha vida é Deus. Eu não tô aqui para agradar o homem daqui da terra, não. Eu tô aqui para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, não a do homem. E é só, por hoje é só. Tenha um bom dia, que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor, na paz de Deus, na paz do Cristo, do maior de todos, que é o dono do mundo, que é o poderoso, que é quem criou todas as coisas, na paz de Deus. Fica todos na paz de Deus.